Você já parou para pensar por que algumas campanhas explodem, enquanto outras simplesmente passam despercebidas? E não é falta de esforço, não é falta de dinheiro. E muitas vezes, nem é falta de qualidade. A verdade é que a maioria das marcas está jogando o jogo errado. Porque não é sobre investir mais. Também não é sobre postar mais. É sobre entender uma coisa que pouca gente realmente leva a sério. Atenção. É o ativo mais caro do marketing hoje. Todo mundo está competindo por ela. A todo momento. Em todas as telas. E nesse cenário, não vence quem fala mais alto. Vence quem consegue fazer alguém parar. Parar de rolar. Parar de ignorar. Parar e prestar atenção. E algumas marcas aprenderam a fazer isso de um jeito quase absurdo. Elas não só aparecem, elas ficam. Ficam na memória, ficam na conversa, ficam na cultura. Nesse vídeo, eu vou te mostrar algumas campanhas que geraram milhões em resultado. Mas, principalmente, o que existe por trás delas. Porque no fim, não é sobre copiar campanha. É sobre entender o padrão que faz elas funcionarem. E isso, você pode aplicar. Antes de entrar nos exemplos, você precisa ajustar uma coisa na sua cabeça. Campanha boa não começa no design, não começa no tráfego. E definitivamente não começa na ferramenta. Ela começa na ideia. E uma boa ideia quase sempre nasce de 3 coisas muito claras. Entender comportamento humano. Quebrar expectativa e ser simples o suficiente para se espalhar. Parece básico, mas é exatamente aqui que a maioria erra, porque tenta compensar uma ideia fraca com execução forte. Mais dinheiro em mídia, mais posts, mais formatos. Só que, se a base não prende, nada sustenta. Você pode ter o melhor vídeo do mundo. Se ele não conversa com o que a pessoa sente, ele morre. E é por isso que algumas campanhas simples superam produções gigantes. A Dove fez algo que hoje parece óbvio, mas na época foi completamente contra o mercado. Enquanto praticamente todas as marcas mostravam um padrão de beleza inalcançável. Corpos perfeitos, pele perfeita, vidas perfeitas. A Dove decidiu fazer o oposto. Ela trouxe mulheres reais, com corpos reais, com histórias reais, com imperfeições visíveis. No começo, isso causa estranhamento, porque foge do que a gente está acostumado a ver. Mas depois de alguns segundos, vira identificação. E identificação é uma força absurda, porque quando a pessoa se vê naquilo, ela não está só assistindo, ela está se reconhecendo. E quando isso acontece, algo muda. A marca deixa de ser só uma empresa e passa a representar uma ideia, um posicionamento, uma causa. O resultado não foi só venda, foi conexão. As pessoas começaram a compartilhar, a comentar, a defender a marca. E isso é muito mais poderoso do que qualquer anúncio. A lição aqui é simples. As pessoas compram aquilo que representa elas. Agora olha o contraste. A Old Spice seguiu um caminho completamente diferente. Você abre o vídeo e um cara encara você direto, sem introdução, sem explicação. E ele começa a falar coisas totalmente absurdas, cortes rápidos, mudanças inesperadas, um ritmo que não deixa você respirar. No começo, parece sem sentido, mas seu cérebro tenta entender. E nessa tentativa, você continua assistindo. Esse é o ponto. A quebra de expectativa prende. E prende rápido. Nos primeiros segundos, você já decidiu se vai continuar ou não. Essa campanha entendeu isso perfeitamente. Ela virou meme, virou referência, virou assunto. E quando algo vira assunto, ele se espalha sozinho. Aqui a lição é direta. Se você não prende atenção no começo, você perdeu. Agora um outro tipo de inteligência. O Burger King fez algo extremamente simples,
mas extremamente estratégico. Imagina a cena. Você está perto de um concorrente e, naquele momento, recebe uma oferta, mas não do lugar onde você está, do Burger King, um desconto ativado pela sua localização. Na prática, eles usaram o contexto a favor deles. Eles não tentaram competir depois. Eles interceptaram a decisão antes dela acontecer. E isso muda tudo, porque muitas vezes a melhor campanha não é a mais criativa, é a mais bem posicionada, a que aparece no momento certo, no lugar certo, com a mensagem certa. Contexto pode ser mais forte que criatividade. Agora um exemplo ainda mais sofisticado. O Spotify pegou algo que todo mundo tem, dados, mas transformou isso em experiência. Todo final de ano, você recebe um resumo do que você ouviu, suas músicas, seus artistas, seus hábitos. Mas o mais interessante não é o resumo, é o comportamento que vem depois. As pessoas compartilham, orgulhosas, curiosas, comparando com amigos, sem ninguém pedir, sem anúncio empurrando. O próprio usuário vira mídia, e isso é um dos níveis mais altos de marketing. Quando o conteúdo não só engaja, mas se distribui sozinho. A lição aqui é clara. Quando o usuário se vê no conteúdo, ele leva isso adiante. E agora, um caso que muita gente nunca esqueceu. Os pôneis malditos. Era irritante, repetitivo, quase incômodo. Você assistia e já queria pular, mas não conseguia esquecer. E esse era exatamente o objetivo, porque no fim, ser agradável não é obrigatório, mas ser memorável é. Se a pessoa esquece sua campanha, ela nunca existiu. Essa campanha entendeu isso perfeitamente. Ela não tentou agradar todo mundo. Ela tentou ficar e conseguiu. Agora presta muita atenção nisso, porque essa é a parte mais importante. Se você olhar todas essas campanhas, nenhuma delas dependeu só de mídia. Nenhuma delas dependeu só de estética. Todas tinham algo em comum. Elas eram simples de entender, provocavam emoção e tinham um motivo claro para serem compartilhadas. E tem mais uma camada aqui. Emoção gera ação. Quando algo te faz sentir, você reage. Quando você reage, você interage. E quando você interage, você distribui. É assim que campanhas crescem. Não é só sobre alcance, é sobre reação. Agora compara isso com a maioria das campanhas. Bem produzidas, bonitas, mas vazias, sem emoção, sem surpresa, sem motivo para compartilhar. Elas aparecem, mas não permanecem. Então, se você quer aplicar isso no seu negócio, começa simples. Antes de pensar em tráfego, antes de pensar em design, se faz 3 perguntas. Isso prende atenção logo no começo? Isso gera identificação ou curiosidade? Existe um motivo real para alguém compartilhar isso? Se a resposta for não, não é o algoritmo que está errado. Não é o público que não funciona. É a ideia que ainda não está forte o suficiente. No fim, as campanhas que mais vendem não são as mais bonitas, são as mais inteligentes, são as que entendem pessoas, comportamento, emoção. E enquanto muita gente ainda tenta ganhar no volume, brigando por clique, quem entende atenção, quem entende como entrar na mente das pessoas, não só joga o jogo, domina.